Os dois servos de Deus que eu mais admiro na palavra, no Velho Testamento é Moisés e no Novo Testamento é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, falando aqui no bom sentido, como nós às vezes falamos até numa certa forma de gíria, nós dizemos, ele fez um estrago. Né? O homem era perseguidor da igreja de Deus, mas depois que se converte, ele tacou o terror ali na maldade, na impiedade, nos judeus, nos gentios. Ele falou o que tinha que falar, né? E as palavras dele, até por ele ser um homem muito intelectual, são muito especiais, porque ele tinha a mistura perfeita daquilo que Deus procura num homem. Ele era intelectual, isso agrada a Deus, e ele era espiritual, e isso agrada a Deus muito. Né? Quando Deus consegue pegar um homem intelectual e espiritual ao mesmo tempo, ele pode fazer um trabalho maior do que com os outros, que não são as duas coisas, ok? Mas isso é um assunto que nós podemos discutir outra hora. O apóstolo Paulo, ele diz, em Filipenses 4, verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. A tradução perfeita desse verso seria, tudo posso em Jesus que me fortalece. Os estudiosos do original dizem que essa seria a melhor tradução. Vou repetir. Tudo posso em Jesus que me fortalece. Então, o Evangelho, ele é um livro, uma mensagem, melhor, positiva. Não é negativa. Eu quero dizer o seguinte, o Evangelho é uma mensagem ativa e não passiva. Já falei isso e vou falar outras vezes nos vídeos, porque isso é muito importante. Quando eu vejo alguns debates teológicos, as pessoas gostam sempre de falar o que uma coisa não é. Ah, mas isso não é, tá, então, e o que é? Aí eles não conseguem falar. É interessante, né? Aparece uma pergunta tão simples, você está falando que não é, então o que é? Aí a pessoa não sabe dizer. Né? Bom, eu gosto muito de debates e eu prefiro não debater porque eu acho que não leva a nada. A minha natureza normalmente gostaria de um bom debate. Às vezes a pessoa vem me provocar, não como antigamente, era bem mais comum, e eu evito, porque eu sei que muitas vezes a pessoa quer debater, ela não é sincera. Então, aí perde a graça, nosso eu fica inflado, e isso não é bom para a nossa espiritualidade. Mas o Evangelho prega uma mensagem de vitória. E essa mensagem de vitória, por muitos e muitos séculos, foi tentada ser abafada por homens ímpios e incrédulos. Os cientistas adoram, o máximo que eles puderem, abafar esse poder que tem o Evangelho. Alguns teólogos até fazem uma pergunta para os cientistas, né? Se colocar um livro de Darwin, por exemplo, e dar para os prisioneiros, e dar a Bíblia para um outro grupo de prisioneiros, né? Deixa eles lendo lá por um período, depois, um fim de espaço de tempo, o que vai acontecer com quem estudou a teoria de Darwin e o que vai acontecer com os que estudaram a Bíblia, né? Hoje, os penitenciários, as pessoas que trabalham na penitenciária, sabem do poder da Bíblia. Quantos criminosos eles viram se transformando com esse livro, que dizem que é apenas um livro, mas não é. O Evangelho trata de vitórias. E como eu disse antes, nós tínhamos que debater apenas com os incrédulos e os ímpios. Hoje, nós temos que debater com pessoas que se dizem teólogos, pastores e padres, que se dizem homens de Deus, mas que estão fazendo um desserviço à vitória do Evangelho. O Evangelho para essas pessoas não tem poder. Chegou ao ponto de vários pregadores querem ser tão popular
que eles dizem que Deus aceita a pessoa do jeito que ela está, e é para ela ficar do jeito que ela está, porque ninguém é perfeito, então fica assim, Deus não tem poder para transformar, ele transforma só um pouquinho, mas totalmente não. Eles ficam até nervosos, eles são capazes de chamar você de fanático, então Deus não transforma tudo, transforma uma boa parte. Alguns nem isso admitem, né? Hoje existe, eu vejo em vários pregadores famosos, existe assim uma briga, porque eles querem convencer que você que está andando com Cristo há 10, 20, 30, 40 anos é igualzinho uma pessoa que não anda com Cristo. Eles falam, você é igual, você não tem diferença. Então, se Cristo não faz diferença na minha vida, para que é que eu vou servi-lo? Eles dizem, a pessoa que vem na igreja visitar a gente, ela é igualzinha a gente, então não há diferença entre nós. Então eu nem preciso frequentar a igreja, né? Porque não muda nada mesmo. E eu quero dizer, Deus dentro da igreja, né? Lógico que a igreja não muda nada, mas Deus nos transforma. Isso é vitória. O apóstolo Paulo diz, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Sabe, há pessoas, por exemplo, quando elas encontram uma criança superdotada, outro dia eu vi uma criança de menos de 5 anos de idade, tocando piano ali, aprendeu em pouco tempo, um gênio, um prodígio, um superdotado. Sabe como os kardecistas chamam essa criança? Eles não acreditam no poder de Deus, que Deus dá um talento para umas pessoas e não dá para outras. Então eles falam assim, essa criança aí, ele já foi pianista lá na França, na época do rei e tal, e tocava lá em Paris já há 300 anos, e aí ele foi reencarnando, por isso que ele toca piano desse jeito. Ele não aprendeu agora não, ele aprendeu em outras vidas, né? Ou seja, para eles, uma pessoa analfabeta, que existe em nossos dias, então, ela acabou de ser reencarnada agora. Ela nunca passou por outra vida, né? Se ela é analfabeta, ela, na outra vida ela não aprendeu absolutamente nada. Então, dá-se a entender que essa é a primeira vida dela, porque ela é analfabeta. Está entendendo? Estão entendendo? Isso é um absurdo, né? E Deus faz com que nós sejamos vitoriosos. Deus nos dá poder além do que a vida nos oferece, além do poder dos seres humanos. Tá ok? Eu vou falar muito isso no canal. O cristão, ele não é só humano, ele recebe poder divino. A Bíblia cansa de falar isso. O apóstolo Paulo foi o que mais falou isso, talvez. O poder divino em nossa vida nos transforma em mais do que humanos. Ok? O lado humano nosso é de, eu tenho fome, eu tenho sede, eu preciso ir ao banheiro fazer minhas necessidades, eu preciso tomar banho para não ficar fedendo. Esse é o lado humano que é igual para todo mundo, mas aos filhos de Deus fiéis é dada uma porção de poder inigualável, muito superior ao dos humanos. Eles vão zombar, como zombaram do próprio Cristo, eles vão querer falar muitas coisas, e muitos hoje, dizendo-se servos de Deus, querem cortar essa experiência da vida das pessoas. Dizem eles, você não pode mudar, você é desse jeito, e Deus te aceita assim. E você pode xingar sua esposa, pode xingar seu marido, a briga é super normal, mesmo para o cristão, é normal, não tem como vencer, é a nossa natureza. Eu vejo muitos engravatados e que se dizem grandes servos do Senhor dizer assim, é a nossa natureza. Então eles desculpam o erro. Eles jamais falariam para Maria Madalena, vá e não peques mais. Jamais eles falariam isso. E para você que está me ouvindo, você acredita que quando Jesus falou, vá e não peques mais, então Maria parou de pecar ou ela continuou adulterando? Não, ela foi parando aos poucos. É isso? É isso que você acredita? Que ela foi parar de adulterar aos poucos, né? Primeiro, ela tinha relações com vários homens,
depois foi diminuindo os clientes dela, até chegar ao ponto em que ela só beijava os homens, né? Aí depois ela cansou, e aí esse evangelho não se encaixa com aquilo que Jesus falou. Se Jesus estivesse na casa de Zaqueu, junto com os pregadores modernos, e Zaqueu falasse assim, logo no primeiro encontro com Jesus, olha, eu vou parar de roubar, eu vou devolver o que eu estou devendo, vou devolver com juros. Os pregadores modernos eu falo assim, vai com calma, irmão, vai com calma. Isso é fanatismo. Não é bem assim, vai com calma. Mas Deus me transformou. Né? Às vezes a gente pensa, mas vai com calma. Deus te aceita do jeito que você é. Era isso. Tem coragem de dar esse evangelho da derrota para as pessoas? As pessoas gostam de Paulo de Romanos 7. Diz assim, o que eu quero fazer, eu não consigo. E o que eu não quero, eu faço. Esse Paulo estava relatando um homem que não havia se encontrado com Cristo. Tanto é que no verso 24 de Romanos 7, ele fala assim, miserável homem que eu sou, quem me livrará? Quem me livrará? Então ele está pedindo libertação. A pessoa em Cristo já está livre. Ela não pede libertação. Ela está livre. E aquele homem de Romanos 7, 24, não está livre. Ele diz que ele não consegue fazer o que ele quer, e Filipenses 4, 3, ele fala, eu faço o que eu quero. Tudo posso naquele, tudo posso. Tudo posso é tudo posso. Não percebe que tem dois homens diferentes aqui? Até uma criança entende isso. Depois Paulo chega com tanta autoridade e diz assim, olha, se vocês, 1 Coríntios 11, verso 1, se vocês quiserem imitar a Cristo, basta me imitar. Se vocês me imitarem, vocês estarão imitando a Cristo. Se Paulo falasse isso na igreja, qualquer igreja hoje, falasse, olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E se vocês quiserem imitar a Cristo, basta me imitar, iam dizer, esse homem é louco. Tira ele de cartaz. Não deixa ele subir no púlpito jamais. Ele não é certo da cabeça. Imagina, se quer imitar a Cristo, basta imitar a ele. Que sujeito arrogante. Vamos colocar ele para fora. Esse homem não pode ficar no nosso meio, não. E se tiver uma reunião da igreja, dos líderes, então nós vamos falar sobre o caso dele, porque isso aqui não está certo. Isso aqui não está certo. Né? Então, é um evangelho de derrota. O cristão tem acesso a tesouros celestes. O cristão tem acesso ao poder do Espírito Santo. Nós não estamos lidando com a nossa hereditariedade. Ela fica muito pequena perto do poder de Deus. Paulo, em Romanos 5, para mim, ele derrota toda essa teologia mentirosa e derrotada quando ele diz assim, onde tem o pecado, a graça superabunda. E sabe o que dizem os novos pregadores? Assim, então, você peca e a graça vai lá e ela passa melzinho na sua boca. Você continua pecando, não tem como. A graça, de acordo com esses homens, a graça é mais fraca, mas muito mais fraca do que o pecado. Porque o pecado você não consegue se livrar, mas da graça você consegue se livrar. O poder do pecado, eles não vão falar essas palavras, mas eles estão pregando isso. O poder do pecado é maior que o poder da graça. Há várias denominações que acham que a graça, na verdade, é uma liberdade que Deus nos deu para pecar. É liberdade. Antes não tinha liberdade para pecar e agora tem. Chega ao ponto de dizer que no Velho Testamento não havia graça, só no Novo. São totalmente perdidos, até intelectualmente. Isso aí está errado, até intelectualmente. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o verso não para aí. E nos purificar de toda
a iniquidade. Não é quase toda a iniquidade. Quando isso? Quando Jesus voltar? Não, o texto não está falando nada about Jesus. Está falando agora. A vida eterna para o verdadeiro servo de Deus, ela começa no momento em que ele se converte. Não é quando Jesus voltar. Ele já vive na atmosfera da vida eterna, na obediência, na fidelidade a Deus, na sua lealdade. Ele não fica esperando uma ocasião especial. Não. Para ele hoje é especial. Para ele hoje, servir a Deus hoje é especial. Ele não quer guardar nenhuma reserva para o momento em que ele quer pecar. Portanto, meus amigos, se apeguem a esse Cristo que nos dá o poder para enfrentarmos tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Se apegue a essa promessa, a essa afirmação. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo, compartilhe com outras pessoas que precisam de vitória, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, colabore com o nosso canal, se Deus estiver tocando no seu coração. Nós não queremos esmola, nós queremos apenas uma colaboração, uma oferta dada de coração. Enquanto isso, Deus tem feito de todas as formas para nos sustentar. Ok? Tudo posso naquele que me fortalece. Amém.